Bom, então vamos iniciar a nossa aula pelo Meet. Hoje é dia 12 de agosto, vou deixar registrado, inclusive para prestação de contas. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, longos e levemente ondulados nas pontas. Os meus olhos são castanhos, estou praticamente sem maquiagem, vestindo uma blusa na cor bordô, vinho, e ao meu fundo é uma parede branca. Vou fazer também agora a audiodescrição do slide que aparece na tela. À esquerda, escrito a lápis, o título: A Força de uma Ideia, Formação para Elaboração e Gestão de Projetos. Ao lado do título, o desenho de um lápis em pé, inclinado para a direita. Ele está posicionado com a ponta sobre o final da palavra projetos, escrita em letras cursivas. À direita, a logo: Somos Mocidade. Acima dela, o desenho de dois bonecos vermelhos dançando com as mãos para cima. Sobre eles, um pandeiro vermelho e amarelo, uma estrela amarela e uma máscara vermelha com uma pena. Abaixo, o texto: Mocidade em Ação, fortalecendo a cultura em Blumenau. Deixa eu só deixar o pessoal entrar. Deixa eu bater na porta aqui. Seguindo. Abaixo da logo, os símbolos Internacional de Acessibilidade, de Audiodescrição e de Libras. Na margem inferior, as logos dos realizadores e apoiadores. Política Nacional Aldir Blanc, PENAB 2023. Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina, Cultura Viva 20 anos, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. E o texto: projeto realizado com recursos do MINC, Governo Federal, repassados ao Estado de Santa Catarina, por meio da Lei nº 14.399/2022, Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Fundação Catarinense de Cultura. Agora sim, sejam todos bem-vindos, e a gente vai iniciar essa segunda aula, numa continuação à atividade que a gente estava fazendo no sábado presencialmente. Agora, eu quero que vocês... Eu vou chamando um por vez aqui, e eu quero primeiro que vocês, em 1 minuto, assim, bem, tempinho bem pequeno, se apresentem na sala. Eu vou chamar primeiro a Juliane, se ela me permitir. Ela me deu um ok, para ela dizer o nome dela e o que ela faz atualmente. Se ela está atuando na área cultural, se ela trabalha com gastronomia. Bom, boa noite a todos. Bom, atualmente eu não estou trabalhando em gastronomia, né? Mas eu quero ter esse projeto, como eu falei presencialmente no último sábado, sobre as restrições alimentares, né? E envolve essa questão da gastronomia. Juliane, desculpa, só um pouquinho. Andréia, fecha o teu microfone. Obrigada, Andréia. É que dá interferência se tu deixa o teu microfone aberto. Juliane, perdão. Pode não, continuar. Não tem problema. Bom, então, como eu estava falando, né, sobre as restrições alimentares, uma forma de inclusão, né, como eu falei no sábado, não só para as pessoas com deficiência, pessoas que são LGBT, mas as restrições alimentares também merece ter uma forma de inclusão também, né? Então, a minha ideia do meu projeto é que todos tenham consciência que as restrições alimentares não é um alimento saudável, é uma coisa saudável, mas também que se dá valor a ter uma qualidade de vida, né.
isso faz toda a diferença, né. Oxe, e eu tenho 40 anos, não sou daqui de Blumenau, eu sou de nasci em Itajaí, sou natural de Itajaí, mas o meu registro é no município de Navegantes. Acho que é isso, Tayana, perdão. Muito obrigada, Juliane. Afrânio, tu consegues te apresentar? Se tu quiseres abrir o microfone, fica à vontade. Se não conseguires, também não tem problema. Boa noite, consegue me ouvir? Sim, alto e claro. Ok. Bem, tem 3 anos e meio que eu moro em Blumenau. Eu nasci em Belo Horizonte e cresci no Rio de Janeiro. E antes de vir para Blumenau, eu estava trabalhando em Salvador. De Salvador, eu vim para Blumenau. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto Didá, um neguinho do samba que fez a gravação com o Michael Jackson, né? Então, eu conheço um pouco sobre projetos culturais. Eu sou formado em análise de sistemas, gestão de projetos ágeis, gestão de projetos PMBOK e gestão empresarial. Bem, é isso. Obrigada, Frânio. Agora eu vou chamar a Bianca para fazer uso do microfone, se apresentar. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Então, meu nome é Bianca, eu sou psicóloga e também moderadora do GT de Saúde Mental dentro do coletivo Colmeia, e também componho aí a equipe do Mocidade em Ação. Então, esses são meus trabalhos dentro da arte e da cultura, né, e estou tentando aí fazer essa articulação pensando no campo da saúde mental. Muito bem. Eu estou tentando colocar o Paulo para dentro da sala, gente, eu não estou conseguindo. Ai, achei ele. Continuando, então, agora as apresentações. Pessoal da editora NPE, eu não sei se está a Gisele. Para mim aparece a Gisele aqui. Oi, Tayana, tudo bem? Oi, tudo. A Gisele teve que sair porque acabou dando conflito na agenda da nossa, que ela teve que levar o João para um compromisso na catequese. Sábado fui eu enquanto ela foi para a FURB e hoje ela foi com o João lá na catequese. Vida de mãe e pai é assim mesmo, né? Mas, enfim, ela pediu para mim acompanhar aqui a noite de hoje, né? Porque a gente tem a editora NPE. E aí o nosso propósito, enquanto editor, é facilitar e democratizar a escrita, né? Fazer com que pessoas comuns possam escrever os seus livros. E a Gisele, ela é formada em fisioterapia, eu sou formado em ciências da computação com gestão, com pós em gestão de estratégica de negócios e gestão de projetos, e a gente está aí com um propósito de, o objetivo nosso de participar dessas oficinas, desses cursos é o quê? É ajudar cada vez mais com que pessoas possam, sim, se tornar escritoras das suas próprias histórias, né? Então, nosso propósito aqui de estar participando desse curso com vocês aqui é buscar mais ferramentas para que não só a editora possa facilitar e democratizar a escrita, mas que pessoas comuns possam escrever suas próprias histórias. É isso aí. Muito obrigado. Que legal, ó, pessoal. Já fica a dica, né? A gente tem vários profissionais aqui dentro, então, conforme eles vão se apresentando, se de repente é do segmento da cultura que você faz parte, né? Como a NPE, na questão de livros, né? Editoração, publicação e tudo mais, já é um contato aí para vocês se fortalecerem e se aproximarem. Eu vou chamar, então, agora a Karine, se ela puder se apresentar. Oi, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Karine Lopes, eu tenho 45 anos. Eu sou formada em comunicação social e em 2022 eu fiz uma especialização em arte e educação. Então, como eu tenho interesse nessa área de arte e educação, eu me inscrevi aqui nessa formação, já pensando em trabalhar futuramente nessa área de arte e cultura, né? Legal, como eu falei no sábado, a cultura, ela está intimamente ligada, né, com várias outras áreas. A educação, eu acho que é a mais fácil da gente visualizar, né, mas talvez seja uma das suas principais, junto com a saúde, mas a cultura, ela está interligada com
enfim, com todas as atividades que a gente pode viver no nosso dia a dia, né? Saúde, educação, assistência social, enfim. Então, a gente consegue, sim, a partir de uma oficina dessa, de elaboração de projetos culturais, a gente consegue partir para outras áreas, né? Que eu vou conversar sobre isso mais para frente com vocês, que vocês não precisam se limitar, né, no campo da cultura, vocês podem partir para editais de outras áreas também. Mas é isso, vamos seguir com a apresentação aqui. Obrigada, Karine. A Andréia está aqui. Oi, Andréia. Oi, boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Sim, escutamos bem. Então, pessoal, eu sou a Andréia Dalla Brida, né? Sou presidente da escola, participando junto com a nossa produtora linda, querida, maravilhosa, Tayana, né? Então, aí a Mari lá, com aquelas gesticulações delas todas ali, para todos poderem entender, né? O nosso objetivo, né? Então, assim, agradecer realmente, assim, de coração a presença de todos, né? Que puderem estar aqui, tirar um tempinho, né? De seus tempinhos aqui para poder prestigiar, né? Essa oficina tão maravilhosa que a Grace, junto com a Thay, pode proporcionar a todos nós. Beleza, pessoal? Vou pedir desculpa, tá? Que eu estou em um outro evento, assim, eu vim me apresentar só bem rapidinho, mas só, assim, para não deixar ninguém na mão, né? Então, eu quero, assim, que todo mundo aproveita bem, porque ela é maravilhosa, tá, pessoal? Um beijão a todos, tá, Thay? Obrigada, Andréia. Um beijo. Vai ficar gravado essa aula, depois tu me mandas, né? Já está gravando e depois vai ficar disponível para todo mundo. Tá bom, sim. Desde já todos que estão presentes já estão aqui no meu coração, e da Grace, e da Thay, e da Mari, nossa querida ali do lado. Tá bom? Beijo. Obrigada, Andréia. Beijo. Eu coloquei mais uma vez a lista de presença ali no chat, porque mais pessoas chegaram, estão junto com a gente na sala. Então, quem ainda não preencheu, se quiser ficar à vontade para fazer a responder ali. Eu fiz assim uma lista de presença bem enxuta, que é só para botar o nome. Deixa eu continuar aqui, deixa eu abrir o pessoal. Abrir, né? Parece que eu estou abrindo a pessoa no meio. Celso, eu sei que tu acabou de chegar, e a gente não teve muita oportunidade de conversar no sábado, mas eu gostaria que tu fizesse uma breve apresentação. Combinei, se tu conseguires abrir o microfone, eu combinei com o pessoal uma apresentação breve, assim, falar de onde é o nome, com que trabalha atualmente, né? Se está trabalhando na área da cultura. Um minutinho de fala. Oi, estão me escutando? Sim, estamos. Eu vou abrir aqui, a minha câmera. Vamos ver como é que se aparece. É que eu estou no meu Note. Não, vou ter que fechar aqui, porque não tá aparecendo aqui. Infelizmente. Vou desativar a câmera aqui. Bom, pessoal, meu nome é Celso Pereira. Sou gaúcho, moro já em Santa Catarina há 13 anos. Milito na cultura desde sempre, desde os meus 16 anos. Tenho um envolvimento muito grande com políticas públicas para a cultura. Sou captador de recursos, né, da BCR, e a minha intenção sempre é colaborar de alguma forma, né? Sempre fui fã da Thay. Ela é uma pessoa muito profissional, gosto muito do como ela conduz essa área da cultura dela. Sou fã mesmo, não preciso falar nada disso, né? Não sou obrigado a falar esse tipo de coisa, mas eu gosto do profissionalismo dela e gostaria muito de honrar ela e participar do projeto dela. Acho importante a forma como ela concebeu, me chamou muita atenção, né, a força de uma ideia, ensinar aquelas pessoas que necessitam, que precisam de um empurrão, de aqueles que já fazem, né, ter um pouco mais de conhecimento. Eu sou muito a favor disso, né. A preocupação dela com acessibilidade também, fantástico. Eu sinto que isso não é somente porque os projetos pedem, mas é o porquê do que a gente coloca nos nossos projetos e damos essa atenção especial, né? Eu sempre participo quando eu posso, quando eu estou na cidade, quando eu estou disponível. Graças a Deus eu tenho como conciliar as minhas agendas. Eu participo de todo e qualquer tipo de incentivo e forma, de alguma forma, de ajudar a um segmento da cultura, a uma formação, uma qualificação, de alguma forma. Quero te dar o parabéns, né, para ti, para tua equipe, para a mocidade também, né? Parabéns pela forma como vocês estão conduzindo. Eu acho bem importante isso, né? E estamos aí. Obrigado pela oportunidade de poder me apresentar.
E, de alguma forma, aí, se Deus quiser, a gente vai estar... eu estou criando vários cursos, né? Mas um dos cursos que eu quero ministrar é sobre captação de recursos, né? Que é um curso onde eu vou ensinar, desde muito cedo, eu faço captação. E aí eu quero ensinar aquilo que não é ensinado nos cursos, né? Que são os problemas que acontecem quando a gente está fazendo captação ou está iniciando na captação. Eu sempre tive um índice muito alto de captação por saber ler o que os captadores fazem, né? Então essa é uma sugestão para ti também, tá? Que na tua caminhada, que tu pegue toda essa informação essa informação que a gente aprende só na lida e continue passando, né, dessa forma lúdica, dessa forma tão maravilhosa. A gente não pôde conversar, eu tive que sair mais cedo. Queria te dar os parabéns, né, do nosso encontro presencial, foi maravilhoso, foi muito legal e gostei demais mesmo. E te dar essa dica, né, de pegar essa experiência e passar, porque porque a gente consegue visualizar e ver na prática, no testemunho, na referência dos outros, aquilo que realmente acontece, e não só aqueles cursos que eles vão ali, mostram os slides e não dão exemplos, eles falam só a parte técnica, só aquela coisa bem maçante. Tu já foi direto para a prática, já foi com exemplos, com modelos, gostei muito. Parabéns. Muito obrigada, Celso. E a gente já fala do Celso, realmente é bem importante, porque quem vai buscar depois, né, dessa nossa, a gente vai estar iniciando aqui com projetos pequenos, projetos, inclusive, que a gente consegue muitas vezes executar com recurso próprio, mas para quem vai embarcar depois nessa jornada para a captação, seja no Estado ou Lei Rouanet, realmente, assim, enfrenta desafios na captação, e quanto mais aprofundado for uma oficina, né, prática nessa situação, muito melhor. Então, assim, aguardaremos ansiosos, Celso, pela tua oficina também, e com certeza me mande convite, eu estarei lá, porque Lei Rouanet, a gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender, principalmente com quem já está nesse mercado, nesse mundo há mais tempo. Vamos seguir com as apresentações. Luan, consegues abrir o microfone e falar? Se apresentar rapidamente? Eu acho que o Luan é a Lili. Deixa eu ver. Eu só preciso fixar ela para poder sinalizar. É a Lili? Para mim aparece Lua Vieira Reis. Então, deixa eu localizar ela. Tá. Oi! Ela chegou melhor e fazer a voz dela, tá? Espera só um minutinho. Boa noite. Desculpa, eu entrei com o nome do meu filho, né? Perdão, o meu nome é Liliane. O meu sinal é esse, né? Na comunidade surda. Eu sou uma pessoa surda, sou professora de Libras, há mais de 18 anos já, na área da educação de surdos, e também ministro cursos de Libras para as pessoas ouvintes. Cursos básico, intermediário, traduções, entre outros. Também faço tradução de vídeos, literatura, entre outros, poesias, músicas. Ah, mas eu sou surda, dá para fazer tradução? Sim, sim, porque eu amo música, a minha família é uma família onde tem musicistas, então sim, eu sou acostumada com a área da música, e desde criança eu convivo com a música. O meu objetivo nessa formação hoje é buscar mais conhecimento para poder ofertar cursos, oficinas de tradução, entre outras, né, na área de Libras, para que possam mais pessoas aprender, porque, infelizmente, falta pessoas que saibam Libras e falta acessibilidades em todos os locais, sejam públicos, seja na área teatral, seja para comunicação, educação, entre outros. Por isso, eu penso que as pessoas surdas precisam ofertar material ou estratégias para que as pessoas consigam aprender ainda mais. Estou muito feliz por essa oportunidade que a TAI está oferecendo, para que a gente possa ampliar conhecimento. Parabéns, nesse sábado, presencialmente foi muito bom, maravilhoso, parece que plantou ali uma sementinha no nosso coração, então logo iremos colher frutos. Certo? Que bom, eu fico tão feliz, assim, de escutar o depoimento de vocês, porque é sempre um desafio trazer uma oficina assim,
Eu vou usar até as palavras que o Celso falou mais antes da fala dele, que a gente participa de muitas oficinas de elaboração de projetos, e se a gente ainda está buscando oficinas assim, é porque ainda falta alguma coisa, né? E às vezes a forma, né, de passar a mensagem, passar a atividade, ela também faz diferença. E com relação à acessibilidade, não só porque é um projeto cultural, porque é um projeto do PENAB que exige, né, acessibilidade, mas foi durante todo o processo de construção da Força de uma Ideia e do Mocidade em Ação, né, a gente sempre pensou em como levar acessibilidade, como trazer as pessoas para as oficinas, né, porque não adianta eu oferecer acessibilidade em Libras, se eu não tiver uma pessoa surda dentro da minha oficina, né, então eu preciso chegar nessa pessoa, preciso dar um jeito de fazer com que a mensagem da inscrição do projeto chegue até ela e alcance para que ela esteja junto com a gente. Da mesma forma, quando a gente tem audiodescrição, que não serve só para pessoas cegas, né? Alcança pessoas de diversas formas. A Mara, a gente conversou muito para a gente poder colocar isso dentro do projeto também de uma forma que alcançasse as pessoas que de fato precisam. Eu tenho, não diagnosticado, mas eu tenho alguma falta de habilidade, e eu acabo me perdendo em algumas situações. Então, já mora em mim essa sensibilidade de querer oferecer de forma simplificada as informações. E a Andrea, com a Mocidade, com a Grace, ela sempre topa, né, as minhas ideias, e não foi diferente com a Mocidade em Ação, assim como outros projetos que a gente espera ainda que cheguem, né, para a nossa cidade e para a região. Bom, vamos seguir com as apresentações, para depois a gente voltar no nosso tópico da construção do projeto. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Luana, se tu conseguires dar um oi para a gente, se apresentar rapidamente. Oi, boa noite, Thay, boa noite a todos. Meu nome é Luana, eu tenho 35 anos e eu sou, na verdade, advogada, mas eu tenho assim, uma veinha na área cultural, né? A minha área em especial é a dança, né? Inclusive, estou conselheira da cadeira de dança no Conselho Municipal de Políticas Culturais, que foi onde eu conheci a Thay na gestão passada. Eu também danço em grupo folclórico, né? Sou integrante da Blumenau Folk Dance Group e integro a Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí. Então, vim participar desse encontro aqui, dessa formação, justamente por isso, assim, né, para conseguir entender da forma mais prática, né, como funcionam os projetos, para poder também fazer a escrita deles, né, proposição, e também porque vários grupos costumam participar dos editais, né, então, assim, a gente vê na associação sempre várias pessoas, vários coordenadores com dúvidas, então, achei bem legal, assim, essa oportunidade para conhecer um pouquinho melhor o outro lado. É isso. Obrigada, Thay. Legal. Ó, agora a gente tem uma pessoa da dança, né? Então, assim a gente vai conhecendo todos os segmentos que estão aqui reunidos. Na sequência, eu chamo a Luísa. Se alguém tiver, como a Liliane, com outro login, é só dar uma chamada ali e dizer, ó, eu entrei com o login de outra pessoa, não tem problema. Aí eu vou chamando pelo nome que aparece aqui para mim, tá? Luísa, se tu conseguires abrir o microfone para te apresentar, fica à vontade. Se não conseguires, só sinaliza ali no chat, não tem problema. Não sei se a Luísa está me escutando. Opa! Estou com muito barulho de carros, ela coloca no chat. Tudo bem, Luísa, não tem problema. Se tu quiseres deixar no chat alguma coisa escrita, eu faço a leitura. Eu vou passar para a próxima apresentação, enquanto tu elabora o teu texto e deixa ali no chat, depois eu volto em você. Maurílio, consegues abrir o microfone e se apresentar para a gente? Sim, claro. Eu sou o Maurílio, boa noite para todos. E sou da área de design, também escrevi um livro, e da área de artesanato, e não sei direito ainda o que eu vou... sobre o que eu vou fazer o projeto exatamente, mas acho muito legal estar aqui, né? E a Tayana é uma pessoa que eu
confio muito, né, e tem uma credibilidade muito boa. Então, vai ser um curso, pelo que eu estou vendo, muito prático, né? E isso é muito importante. Algo que eu acho interessante é a gente conhecer as diferentes possibilidades, diferentes tipos de projeto, né? Para a gente analisar isso de forma criativa e poder trabalhar as nossas ideias, sabendo, né, até onde a gente pode ir, quais os melhores caminhos, né? Por isso que eu estou aqui. É isso. É muito legal, Maurílio, que você está junto. O Maurílio acreditou no meu potencial há um ano atrás, quando eu inaugurei um curso de elaboração de projetos. Foi uma oficina mais curta, com menos experiência de sala de aula também, porque eu não tinha. Então, é muito bom, assim, saber que ele confia, né, no meu potencial e volta, assim, né, para buscar e continuar, para implementar as atividades que ele e a esposa, né, a Sandra Bugman, fazem, que são tão lindas, né. Paulo, queres te apresentar aqui para o pessoal? Deixa eu ver se a Luísa já deixou alguma coisa aqui para a gente. Assim que ela colocar, eu também faço a leitura. Paulo, se tu também não conseguires abrir o microfone, não tem problema, tá? Só avisa para a gente daí no chat. E eu vou passar para a professora Regiane, a Regi, e ela, se ela puder, ela abre o microfone e se apresenta. Oi, consegue me ouvir? Sim. Então, me chamo Regiane, tenho 38 anos, trabalho na área da educação, pela rede pública de Blumenau, e também escritora de literatura infantil. O meu principal objetivo de participar dessa formação é conhecer como que funcionam os editais, como faz para participar, porque um ano atrás, né, vamos dizer, era algo muito distante para mim. Mas conforme eu fui me aperfeiçoando na área da literatura, fui procurando também na internet, falando com pessoas, eu descobri que não é tão distante assim, né, que qualquer um pode participar, desde que realmente se dedique. Então, já quero agradecer a você, porque, por coincidência, na semana que saiu ali o edital para participar da formação, eu estive ali na biblioteca, não sei se você lembra, Tayana, entregando o livro Palpites da Bicharada, e no mesmo dia eu estive ali na Secretaria de Cultura falando com a Sinara. Daí eu falei para a Sinara, olha, você conhece alguém para me indicar, para me ensinar como fazer os projetos? E foi na mesma semana que abriu esse edital, então eu acho que as energias estavam ali conectadas e veio para mim também essa informação para participar. Então eu agradeço bastante e sucesso para vocês. Legal. A Regiane fez alguns lançamentos, fez um lançamento de agora, né, com a gente na biblioteca. Sim, eu fiz o primeiro na biblioteca e os últimos 2 ali na Livraria Catarinense, no Shopping Night Market. A área de livro, né? O pessoal da área de livro está aqui também. Paulo, você pode se apresentar? Está me ouvindo agora? Escutamos sim. Uhum. Ah, tá. Boa noite a todos, eu me chamo Paulo, eu sou negro, sou arquiteto e urbanista, presidente do Grupo Elementos em Cena, um grupo de teatro de Blumenau, que já tem 37 anos, hoje é ponto de cultura também, e administro o Espaço Plural, que é a sede do grupo, que fica aqui na Velha, na região da Velha, e, por sinal, agora no último dia 22 de julho, completou 27 anos de existência. Obrigada, Paulo. Seja bem-vindo aqui à aula. Obrigada também por estar mais uma vez com a gente. Agora eu vou fazer a leitura da apresentação da Luísa. Ela coloca no chat. Sou a Luísa, trabalho como figurinista e moda circular. Faço parte do grupo de pesquisa da CIA Carona. Acredito no impacto positivo e necessário dos projetos artísticos e culturais. Estou me aprimorando constantemente na área. E ela agradece e finaliza com obrigada. Eu que agradeço, né? Eu e a equipe da GRES, porque sem vocês a oficina não estaria acontecendo, né? Deixa eu abrir aqui. Legal que estamos com 22 pessoas na sala, na verdade eu estou 2 vezes, então são 21, 20, na verdade. Ah, tá, o Celso também está mais uma vez na sala, então são 19. Deixa eu buscar o pessoal aqui. Temos mais uma Regi, que é a Regiane Lourenço. Isto.
Boa noite a todos. Eu sou a Regiane Lourenço Skotnik. Prazer, Tayana. Infelizmente, no sábado eu não pude estar presente, acabou coincidindo outra agenda também, um compromisso. Achei até que chegaria a tempo, mas como eu acabei me atrasando, né, acabei não podendo estar junto, né. Mas eu faço parte junto com o Paulo, lá no Espaço Plural, e ele já tinha me passado o QR Code para eu poder acessar o material, para mim também poder preparar ali a parte do projeto, então ele estava me ajudando nessa parte. Eu tenho uma agência de marketing, né, então eu trabalho com parte de desenvolvimento de sites, a parte de tráfego pago, né, já são 13 anos que eu estou nessa área, mas eu sou muito envolvida com a cultura, né, como eu falei ali, eu estou junto com o pessoal do Elementos de Ensino, como Espaço Plural, faço parte do conselho, né, do espaço desde o finalzinho do ano passado, sou mãe desde 2008, né, então são muitos anos de caminhada, faço fotografias, inclusive, né, a parte das fotos, dos eventos, de atividades, eu faço, né, tenho como, de uma certa maneira, eu costumo dizer que é um hobby, né, mas a fotografia é algo que eu gosto bastante de fazer, nessa parte de captação, e desde 2021 eu tenho lives que eu realizo dentro do meu perfil, que é sobre literatura, né, que se chama Clube das 21 Horas, uma vez por mês. Nesses últimos 8 meses, na verdade, ela está em stand-by por outros motivos, mas eu sempre trago convidados, que eu até vi que tem aqui pessoas que já falaram de livros que publicaram, então normalmente eu trago esses convidados justamente para participar da live, para estar apresentando o livro, para conhecer pessoas. Também tem pessoas que eu converso do dia a dia que exploram sobre livros de uma maneira geral, justamente com o intuito de fazer com que as pessoas se interessem pela literatura, pela cultura, né, de ler livros, né, para a gente não ficar só aqui na internet, mas de realmente estar utilizando o livro. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. E aí agora nas próximas a gente sempre vai estar se encontrando aqui. Legal, legal. Seja bem-vinda. E no sábado, eu não sei quem estava presente, talvez se recorde, que eu comentei sobre um projeto muito importante de uma ONG aqui de Blumenau, e hoje tenho a grata surpresa da Rosane poder estar aqui junto com a gente, né, a Rosane Magali Martins, se quiser se apresentar, falar um pouquinho do teu trabalho. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Aqui pode, né? Fala todos. Eu sou blumenauense, tenho 63 anos, milito na área cultural de Blumenau desde 1982, né? Já presidi o Conselho Municipal de Políticas Culturais por 2 vezes, quando a gente implementou o edital de fomento Herbert Rollets na cidade de Blumenau, porque ele existia no papel, mas não existia na prática, não tinha recursos, né? E atualmente estou presidenta, né, do Instituto Mães do Amor em Defesa da Diversidade, e eu sou escritora, eu tenho cerca de 14 ou 15 livros publicados, alguns com recursos de editais, e acredito também que sempre temos que nos atualizar, né, e é muito importante, Tatiana, o teu trabalho de fazer com que a gente se aprimore, né, principalmente na captação de recursos, porque a ONG também quer participar de editais, não só aqui, né, como no estado, fora dele, e também editais que são lançados por organismos nacionais e internacionais para fortalecer as nossas ações. Então, para mim, é um orgulho estar com vocês. Estou vendo aí algumas pessoas que eu conheço de longa data, como o Paulo, do Espaço Plural, que, nossa, desde a antiguidade a gente se conhece, e novas pessoas que eu acho que a gente pode estabelecer parcerias, né, ao longo do curso, e pedir desculpas, que sábado realmente eu tinha outro compromisso, outra agenda, eu não pude estar presente. Acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Rosane. Eu citei a ONG Mães do Amor com o sucesso que foi a parada. O Inácio estava lá, então o Inácio acabou sendo representante naquele momento, porque eu parabenizei vocês pela força toda, pelo levante que vocês tiveram, porque quando a gente fala em cultura, a gente fala principalmente sobre inclusão, né? E a inclusão é para todos mesmo. Se me permite, como você falou. Se me permite só um pouquinho, nós estamos muito preocupados enquanto ONG, né, das mudanças que eles querem promover, né, no edital aqui de Blumenau, principalmente, para retirar a possibilidade de projetos coloridos, né, LGBT, do Herbert Rollets. Isso é muito preocupante para nós, porque a gente sabe a necessidade que as pessoas, né, da diversidade têm de terem esse apoio, né, em projetos culturais. Então, é muito preocupante também o veto do prefeito a 3 projetos de lei que foram aprovados na Câmara, que asseguravam alguns direitos, né, pequenos direitos das pessoas LGBT, e foi vetado hoje. Então, assim, ó, o nosso trabalho é difícil, é duro, e necessário e urgente, né? Então, obrigada a todos que estão aí também, né, fazendo o curso.
que nos apoiem também nessa causa que é tão importante para todos. Essa é a importância de estarmos aqui hoje reunidos e compartilhando nossas vivências e, enfim, né, uns de repente ajudando os outros para construir, né, o futuro da cultura, que já vem caminhando assim há tanto tempo, mas às vezes parece que começou ontem. A gente sempre parece que está voltando, está sempre gerando um retrocesso, né? Mas é assim, a gente só não pode parar, né? A ideia está aí e a gente tem que seguir com ela, então tem que continuar fazendo. Eu vou chamar a Sônia agora para se apresentar. Boa noite. Estão ouvindo noite, bem? Sônia. Sim. Boa noite. Então, meu nome é Sônia, sou professora da rede pública, rede estadual de ensino, e eu sou professora de literatura e também de língua portuguesa. Trabalho já há algum tempo já com ensino médio, especificamente, e há 3 anos, indo para 4 anos, a gente desenvolve na escola um trabalho bem importante de incentivo à leitura, com o público de crianças, né, do 1º ao 5º ano. E aí é um trabalho desenvolvido principalmente pelos alunos, estudantes, né, do ensino médio. Então, juntamente comigo, como coordenadora, a gente seleciona, né, várias obras literárias, nos preparamos com peças de teatro, com cenários, e a gente faz a mediação da literatura através da arte cênica para as crianças. Então, a gente chama o nosso trabalho de circuito literário, de contação de história, unindo algumas artes, né? Tendo a literatura também como arte, com o teatro, com artes visuais na preparação do cenário. E então a gente tem um envolvimento de vários professores na escola e a gente faz isso durante o ano, né? Geralmente no 2º trimestre, mas também fazemos apresentações nos sábados para envolver também a comunidade, os pais e outras crianças que não fazem parte da nossa escola, mas fazem parte da comunidade. Então, o objetivo é, claro, incentivar a leitura, mas também a sensibilidade, a criatividade, a criticidade e conhecendo diversas culturas. Então, a gente valoriza muito a diversidade também cultural, ao escolher as obras literárias. Então, trabalhamos cultura indígena, cultura afro, cultura de várias regiões também do nosso país, e está sendo bem positivo. Atualmente, a gente faz, né, teoricamente, sem recurso, com material da própria escola, com incentivo da escola, mas a gente está tentando ampliar essa ideia, de repente, para outras escolas também. E a biblioteca escolar, ela é o ponto-chave, assim, dos nossos encontros, das nossas mediações literárias também, e a gente tem ampliado o número de leitores na escola, e isso é muito positivo, e ampliado também, claro, o nosso acervo. Então, estamos aí desenvolvendo esse trabalho, tem dado certo e a gente quer ampliar. E quando eu tive a vontade, o interesse em me inscrever na oficina, na sua oficina, foi justamente isso, de repente, para potencializar ainda mais esse projeto, ampliando, né, buscando outras parcerias. Então, estou bem contente, participei do primeiro encontro, superou as minhas expectativas. E, a princípio, é isso, a gente vai dialogando. Que bom, que legal. Ao longo das nossas conversas, ao longo das aulas, né, dos próximos, vão ser 2 meses no total, a gente vai falar sobre quem pode ser proponente, né, se a escola pode ser um proponente, se vai pela associação, por uma pessoa física, enfim, a gente vai abordar tudo isso para vocês irem agregando informações além do projeto, né, para a construção do todo. E trocando ideia aqui, né, quem já, digamos assim, já está nesse meio e trouxer informações, também a gente vai agregando informações. Eu vou chamar agora, então, a Suzana para se apresentar. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Suzana, eu tenho 40 anos, eu sou artesã, então até agora não vi nenhum artesão aqui, além do Maurílio, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda, trabalhei 15 anos na área de marketing, e na pandemia, com um filho pequeno, precisava me reinventar, e descobri o artesanato, e participei do programa do Sebrae, que é o Artesão Ouro, né, de Santa Catarina, e criei um projeto, são casas germânicas, que vem a história da Dona Edith, da Dona Renata Dietrich. Recomendo todos passarem na Vila Germânica e conhecerem a Kunsthaus, é onde eu vendo meus produtos, e somos mais de 40 artesãos lá, e todos os produtos têm uma história por trás da nossa cidade, da nossa região. E eu entrei na oficina para conhecer mais, né, para mim,
eu gostaria de trabalhar com artes e crianças. Eu venho sentindo há muito tempo, mas não sei como fazer, então eu vou precisar de muito auxílio, porque eu não sou nem formada em pedagogia, nada, mas é uma coisa que vem sendo um chamado. Então, quando o chamado vem, a gente tem que atendê-lo, né? E é isso. Obrigada, Suzana. É isso aí, o caminho é esse, a ideia tu já tens, a gente vai buscar formas agora de realizar essas ideias, né, assim como de todos aqui. Eu vou chamar agora a Terezinha Manzac, se ela puder abrir o microfone e se apresentar. Oi, Thay, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou poeta, escritora e produtora cultural, para resumir. E respondendo a pergunta da Thay, o que você está fazendo atualmente? Então, vou começar pelo lado mais leve. Eu estou organizando e participando, coordenando de 2 saraus mensais, um na Feirinha da Servidão, uma vez por mês, e outro que é itinerante, é temático, com o grupo que chama-se Palivre-se, meu grupo de poesia falada, pela diretoria do IFLAC, que é o Fórum Internacional de Literatura para uma Cultura de Paz. E também trabalho nesses saraus temáticos, nós... deixa eu abrir a câmera aqui. Também apresentamos a poesia como instrumento de paz, onde os participantes não só assistem, mas também interagem, falando sobre o que ouvem e o que sentem. Eu fui conselheira por 13 anos, né, foram 6 exercícios ininterruptos, mais um ano de prorrogação, tenho bastante experiência também, eu aprendi muito durante esse tempo todo, e por que eu faço novamente o curso, sempre que posso, pela segunda vez com a Thay? Porque eu prezo muito a formação continuada. A gente nunca sabe tudo, e também os editais se atualizam, as leis se atualizam, se modificam, e nós temos que estar sempre atualizados. Eu trabalho com produção cultural, e atuo como coordenadora editorial para projetos culturais e também para autores independentes, inclusive de outros estados. E na área de artesanato, eu sou tecelã e professora de tecelagem. A Sônia falou que você não tinha ouvido ainda falar de outro artesão, então eu também sou artesã. Inclusive, agora, no mês passado, eu ganhei o prêmio Mestres da Cultura Popular com o título, um certificado muito lindo, que fomos receber no SIC, né, Florianópolis, pela FCC. Então, uma honra muito grande, e 25 anos de trajetória, tanto na literatura quanto no artesanato. É um resumo da minha trajetória. É um grande prazer estar aqui com a Thay novamente, grande companheira de muitas conversas e muitos projetos e muita amizade. Eu fico feliz, Tere, que tu tá aqui de novo, né, tá junto comigo de novo. A Tere também foi uma das primeiras pessoas que abraçaram a causa e apostaram no meu trabalho, né, vieram comigo na primeira formação de elaboração de projetos, e eu sempre aprendo muito por estar perto de vocês, né, eu conheço a maioria bem de pertinho que está aqui, então essa troca para mim é muito importante. Agora eu vou chamar então a Jane, que chegou agora junto com a gente aqui na sala. Jane, se quiseres abrir o microfone e se apresentar. Olá, tudo bem, gente? Então, eu sou a Jane Cipriani, eu moro em Timbó, tá? E eu trabalho como assistente social na área de educação, e eu sou escritora, na verdade, me tornei escritora faz... ano passado, comecei a escrever, eu tive uma poesia contemplada numa premiação, e ali eu comecei a realmente, tudo que eu tinha guardado, escrito, que era uma arte-terapia ali, eu comecei a colocar para fora e comecei a trabalhar com isso também, né? E a questão de elaborar os projetos e tal também, porque o meu esposo é escritor, então eu fiz o projeto dele para a Lei Rouanet, aí fiz no início desse ano para o Elizabeth Anderle, então assim, é algo que eu acabo querendo me aprimorar, porque é importante tanto para mim como para ele, e nós como escritores termos essas ferramentas, termos esse conhecimento, é importante porque existem muitos fomentos, muitos concursos, muitas coisas, mas tudo precisa saber escrever também, né? Os projetos, então, é mais ou menos isso. Além do mais, eu utilizo também muito na minha área profissional também, né, que eu também trabalho com muitos projetos dentro das escolas, porque como assistente social da educação, a gente acaba trabalhando muito com essa questão da prevenção, então a literatura faz parte, está sempre inserida dentro também das escolas, junto nos meus projetos, e é isso. Essa sou eu, querendo aprender muito e bem feliz, assim, porque eu vi que é um grupo de pessoas que
tem pessoas que já têm mais conhecimento, mas tem pessoas que também estão iniciando, que nem eu, e acho que isso é bem legal. É uma troca bem interessante. Obrigada, Jane. A Jane eu conheço realmente da Penab do ano passado, e fui parecerista em Timbó também, e além de tudo, ainda a gente fez a consultoria lá, né? Mas bem legal, assim, ter a participação, e obrigada pela confiança também de estar aqui, né, dispondo do tempo, todos vocês, né, dispondo do tempo. Agora tem uma pessoa que não se apresentou ainda, e vai se apresentar, que é a Mari, a nossa intérprete de Libras. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou intérprete de Libras, tá fácil, né? Essa é a área que eu atuo. Há muito tempo já trabalhando e atuando na área cultural, o que eu gosto muito. E mesmo que eu estou atuando mais essa área de escrita também me interessa, e então eu vou estar interpretando e aprendendo ao mesmo tempo. É muito interessante e legal, estou bem feliz também, e agradecida por poder estar atuando aqui. Obrigada. Muito obrigada, Mari. A Mari é parceiríssima dos projetos. Bom, não, eu vou ficar rasgando seda para a Mari, porque a Mari, eu chamo a Mari está do lado, né? E agora eu tenho mais uma pessoa junto, que é a Mari não está presente aqui, mas a Mari deixou um roteiro para mim utilizar aqui com vocês, que eu fiz toda a audiodescrição no início, também estou aprendendo, né? Agora, eu me apresentei no sábado, mas para quem não me viu presencialmente no sábado, eu sou Tayana Schaefer, sou produtora cultural. A minha área de formação, né, inicialmente é processos gerenciais, depois eu fiz especialização em produção cultural, direção de arte, e agora, atualmente, eu iniciei um mestrado em Economia Política da Cultura e Indústrias Criativas. Estou apanhando bastante nessa área, porque pega muita questão da economia, e eu não tinha nenhuma base sobre economia, então, assim, coloquei minha cara a tapa, mas estou indo. Eu faço trimestralmente em Porto Alegre. É um desafio bem grande para mim, porque eu sou bem do interior, assim, eu gosto de ficar na cidadezinha pequena, e ir para uma cidade grande como Porto Alegre, para mim, é um baita de um desafio. Mas é justamente também para me aprimorar. Além de produtora cultural, faço elaboração de projeto, mas não é o meu foco principal, apesar de eu trabalhar atuando junto com a Grace, né, já nesse 1 ano e meio, e com algumas outras pessoas que também estão aqui na sala. Meu Deus, eu acho que eu esqueci da Esther, a Esther tinha entrado, mas depois eu volto. Eu também atuo como parecerista de projetos, então esse outro lado é o que eu quero que vocês compreendam como pensa um parecerista, né, que eu acho que é mais importante até do que saber escrever um projeto, é saber como um parecerista pensa. Então, eu trabalho como parecerista em vários municípios, tanto de Santa Catarina, mas ao longo do país, né, Acre, Fortaleza, Minas Gerais, São Paulo, aqui em Santa Catarina, em vários municípios espalhados, municípiozinhos que eu nem conhecia, assim, e fui chamada para trabalhar como parecerista, e isso fez com que a minha visão também de proposta de projeto mudasse, assim, né, quanto produtora cultural, e é isso que eu quero deixar também para vocês, eu quero passar para vocês essa visão, né, para vocês entenderem o que um parecerista procura. Apesar do edital trazer toda a formatação de como tem que ser o projeto, mas cada parecerista acaba trazendo a sua vivência e experiência, né, para a leitura do projeto. Enfim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vi a Esther entrando. Se a Esther estiver por aí ainda. Deixa eu ver. Ela não está mais aqui na fila. Ela entrou, mas eu acho que a chamada dela encerrou. Então tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma repescagem sobre aquilo que a gente conversou no sábado. Quem esteve no sábado fez um microprojeto, elaborou um microprojeto, ou iniciou a construção de um microprojeto. Por que eu comecei justamente com um microprojeto e direto para a prática, que vocês têm ali no material didático que eu coloquei no grupo, do que a gente falar sobre quais os editais, quais as formas de conseguir incentivo e tudo mais. Porque independente da gente ter um edital, independente de a gente pegar uma lei como a Lei Rouanet ou o PIC, a gente precisa aprender a construir pelo menos algo pequeno, bem feito, para então a gente multiplicar e crescer esse projeto.
quem já faz, já tem uma jornada longa de caminhada, se torna bem mais simples fazer essa construção, mas para quem não tem experiência, passa a ser um desafio, né? E eu gosto também de desafiar quem tem bastante experiência a construir um microprojeto, porque pode parecer algo assim irrisório nesse momento. Nossa, já tenho tanto tempo de trajetória, será mesmo que eu preciso escrever um microprojeto? Mas é a partir da construção da ideia de um microprojeto que a gente tem certeza da proporção que a gente consegue administrar, principalmente para quem vai seguir na produção cultural. Porque muitos de vocês vão acabar só fazendo a elaboração de projetos, outros vão entender da elaboração de projetos e vão contratar quem faça a elaboração, porque não adianta eu ser produtora, vocês me contratarem, por exemplo, e vocês não saberem o que querem do projeto, né? Então, um produtor cultural, ele precisa ter todas as informações. Então, se vocês souberem construir um microprojeto, fica muito mais simples para vocês apresentarem a ideia. E é por isso que essa oficina chama Força de uma Ideia, algo que eu reforcei bastante no sábado para vocês. Eu vou fazer o compartilhamento agora da tela. Cadê? Deixa eu pegar aqui. No material que eu botei para vocês no grupo, que vocês vão utilizar para estudo nesse primeiro momento. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo bonitinho. Beleza. Na pasta que eu compartilhei com vocês, tem um exemplo de microprojeto. Ele é um microprojeto fictício, né? Ele é muito simples. A gente até discutiu no sábado essa questão da aplicação, né? A gente fez uma atividade de desconstrução, assim, né? Eu tenho R$5.000 na mão e crio um projeto. Então, foi legal esse momento de construção, nasceram projetos bem interessantes. Quem conseguiu ainda fazer a construção do microprojeto depois... tá lá no grupo, Luísa. Deixa eu só verificar aqui. Obrigada, Rede, obrigada. Essa construção do microprojeto, vocês podem se basear no exemplo, pegar uma ideia que vocês tenham e seguir o roteiro do material complementar, que é aquele documento Word que tem dentro da pastinha. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar bem certinho para vocês. A gente trabalhou esse mini guia prático, né, que a gente fez ali, a gente levou o quê? Mais ou menos uma meia hora, 45 minutos para fazer essa construção. E é um material que vocês podem deixar vários microprojetos prontos, para quando chegar na hora do edital, vocês implantarem, né. Quem produz projetos, né, quem elabora projetos, geralmente fervilha a mente, assim, com várias ideias. Então, eu criei o hábito de criar mini projetos, para, conforme vai saindo editais, eu aumentar esse projeto, tornar ele na proporção que o edital me permite, com o valor que o edital tem. Nesse mini guia, vocês têm perguntas sobre o título do projeto, a justificativa, objetivos, público-alvo, metodologia, cronograma, orçamento e os resultados esperados. No final, ainda fiz um checklist com todos esses itens, né, para vocês fazerem uma conferência. E coloquei também ali nesse documento alguns links úteis, né. Inicialmente, eu coloquei de Blumenau e do Estado. Para quem, de repente, não conhecia ainda, né, a plataforma de Blumenau, está aí a oportunidade de conhecer o espaço que Blumenau oferece com editais, e também do Estado, e ficarem atentos. No momento, a gente não tem editais ainda com inscrições abertas, então esse é o momento da gente começar a preparar esses materiais. Então, a gente já consegue organizar nossas ideias e seguir adiante com elas, seja começando pelo microprojeto ou não. Coloquei também um material que eu vou compartilhar aqui, de prestação de contas, que a gente vai falar mais detalhadamente, mas já tem uma organização básica de uma prestação de contas, que
volto a falar, cada edital vai trazer uma forma diferente de apresentar a prestação de contas. Uns vão pedir a parte financeira, outros não. Então, mas por que eu preciso saber da prestação de contas agora se a gente vai elaborar um projeto? Porque a prestação de contas já inicia no momento da elaboração do projeto. Porque se a gente deixar para pensar como vamos prestar contas depois, possivelmente a gente vai se atropelar no meio do caminho, vai ter problema. Então, eu já deixei esse material organizado para vocês fazerem a leitura prévia dele, de repente anotar dúvidas, né, fazer aquele rascunho para trazer para a próxima aula da semana que vem. Então, eu gostaria que vocês fizessem essas leituras. Outro material interessante que tem dentro da pastinha do Drive, tem os slides da apresentação de sábado. Para quem perdeu o sábado, tem todos os slides lá do que a gente falou. Eu fiz uma apresentação baseada numa literatura infantil. Comentei com o pessoal que essa oficina, A Força de uma Ideia, nasceu depois da leitura de uma literatura infantil. Né, uma coisa exatamente não tem nada a ver com a outra, mas foi dali que nasceu a ideia, né, de construir essa oficina, porque eu faço aquela referência brinquei com eles com lápis mágico, né? Quem esteve lá ganhou uma sacolinha com lápis mágico, e com esse lápis mágico eu espero que vocês escrevam muitos projetos. Além disso, a gente tem aqui modelos. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver se ele entrou em compartilhamento. Entrou. Então, espera que eu me perdi. Aqui. Os modelos e ferramentas para organizar a execução do projeto. Também a gente já tem que estar ligado, assim, né, vai escrever o projeto, já tem que saber como vai executar, porque se eu não sei nem como eu vou executar, não consigo nem falar sobre o cronograma do projeto, nem quais as estratégias que eu vou utilizar para executar ele. Então, já tem aqui um resumo bem interessante para vocês buscarem essa leitura ali dentro da pastinha. O que mais que eu tenho aqui dentro para vocês? E tem uma apostila, quero compartilhar ela em tela cheia aqui para vocês. Deixa eu pegar ela aqui, que eu baixei ela no meu computador. Só um pouquinho, gente, porque a pessoa aqui é um pouco lerda nessas horas. Vou mostrar por aqui mesmo, porque eu senão vou me perder. Por trás da cena. Por trás da cena é um material que ele traz conceitos, ele fala um pouco sobre cada item, né, da construção da cultura, e é um compilado, na verdade, de informações. Também é interessante para vocês fazerem a leitura com calma, não é nada que a gente vá cobrar de vocês esse conhecimento, mas é importante a leitura, né, desse material, onde a gente fala da introdução às políticas públicas culturais, o que são essas políticas públicas culturais, quem formula elas, né? Então a gente fala um pouquinho também do Ministério da Cultura, a gente vai falar dos conselhos, tanto do Estado quanto do município, quais são os instrumentos de planejamento e gestão das políticas culturais, traz exemplos aqui, né, de participação. Uma delas que é bem conhecida, que inclusive paga essa oficina, é o PENAB, e paga tantas outras oficinas agora, né, pelo nosso estado, pelo nosso município, tem muita coisa bonita acontecendo. Traz também o papel da sociedade civil na cultura, né, todos vocês, quanto sociedade civil, precisam se ver nesse papel de protagonistas também da cultura do município, estar perto dos conselhos. A Terezinha, a Rosane, o Celso, estiveram ali, ou estão ali, a Luana, né, no Conselho de Cultura. Desculpe se eu esqueci de citar alguém, mas eu só trouxe o seu exemplo que me apareceu aqui de momento. Então, a participação da sociedade civil também é muito importante na formulação das políticas de cultura. Ele traz também como vocês, quanto sociedade civil, podem influenciar, né, nas mudanças, tanto positivamente, quanto muitas vezes impactam de forma, não queria usar essa palavra, mas negativa, né, na construção da política pública. E quando eu falo da sociedade civil, é num contexto total, assim, às vezes até concordando com algo que a gente não conhece a fundo, porque foi bem colocada a explicação, porque foi bem apresentada, às vezes a gente também está prejudicando uma classe artística sem a gente perceber, né? Então é importante estar
de fato, com a cabeça enterrada nesse assunto e bem pertinho do Conselho de Cultura, para a gente poder ter as nossas políticas bem amarradas, bem construídas, fortalecidas. Aqui também fala um pouquinho sobre os conselhos, as audiências públicas, conferências de cultura, possivelmente em breve a gente vai ter conferência de cultura aqui no município, com a eleição de novos conselheiros, então fiquem atentos a essa construção também, é muito importante participar das conferências de cultura, fora também que é um momento de aprendizado, porque o conselho sempre traz esse aprendizado para quem participa das conferências. A gente fala também aqui sobre as mobilizações bem-sucedidas, né, da cultura, movida pela sociedade civil, né, que foi a institucionalização aqui do Sistema Nacional de Cultura. Exemplo prático foi a Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo na Covid-19. Aqui também a gente fala sobre os desafios para fortalecer a participação, né, da sociedade civil, a burocracia, né, que tem como superar essas barreiras. Aí a gente vai falar sobre os conceitos de conselho de cultura, o que são conselhos, como funciona o mandato, qual é o papel do conselheiro, quem sabe vocês venham desempenhar um papel como conselheiro de cultura na próxima gestão, que é bem importante, inclusive para conhecer como funciona a política pública por dentro de um órgão público, né, que é a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, então é interessante essa participação, a gente consegue perceber os editais, as políticas culturais, os movimentos culturais de uma forma diferente. Que fala como participar desse conselho, quais os desafios, né, que o conselho enfrenta, vem falar também sobre as setoriais de cultura, ou seja, cada um de vocês que trabalha numa área, artesanato, música, dança, áreas ainda que são ligadas, né, mas não estão dentro, como educação, assistência social, a psicologia, a arquitetura, tudo está ligado, né, com a nossa cultura. Quais são essas setoriais? A gente tem criação de novas setoriais vindo, né, como um levante, assim, né, tem a setorial agora da LGBTQIA+, então, pensar nessa setorial quanto uma política diferenciada, porque, assim, existe a cultura, né, dentro dessa setorial que precisa ter visibilidade, assim como vem também, a gente já vem acompanhando a cultura digital dos games, né, ela vem forte agora desde de 2020, talvez até porque a gente acabou ficando mais virtual, né, nesse período, então acabou ascendendo, né, essa cultura do game também, né, cultura geek, K-pop e tudo mais. Aqui eu falo um pouquinho sobre, deixa eu ver aqui, ó, sobre as áreas que eu falei para vocês, né, artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, patrimônio, cultura popular, livro, leitura, cultura afro, cultura LGBT, economia criativa. Aí, além disso, ainda vem as indústrias criativas, que já vão, assim, para um mercado mais amplo, né, não tão da produção, digamos assim, manual, né, do processo da cultura. Traz a importância, né, dessas setoriais para o movimento, como participar de uma setorial, a gente tem 10 setoriais organizadas aqui no nosso município de Blumenau, isso é uma construção interessante também para quem não é de Blumenau e vai levar para os gestores da sociedade essas informações, para fomentar, né, nos seus municípios, e no capítulo 5 aqui eu trago um pouquinho sobre as leis de incentivo, né, falo um pouquinho sobre a Lei Rouanet, como é que ela funciona, a Lei do Audiovisual, o PENAB, que a gente já está mais acostumado, né, a falar sobre ele, as leis de incentivo aqui em Santa Catarina, especificamente, daí eu trouxe o Elizabeth Anderle, que é um edital que é bem popular, né, abre todos os anos, o Prêmio Catarinense de Cinema, e daí eu trouxe o nosso edital aqui de Blumenau, o Prêmio Herbert Rollins, e falei um pouquinho sobre o nosso fundo municipal. Por fim, como acessar as leis de incentivo, né, que é através da elaboração de projetos, que é o que nós vamos construir aqui, o cadastro e inscrição, que o propósito é que depois, com o passar do tempo, vocês tenham autonomia para escolher um edital específico com o qual vocês queiram trabalhar o projeto de vocês, seja até mesmo
com a captação de recursos, né? Que já é uma área diferente da participação do edital, seja de prêmio ou de fomento à cultura, ou mesmo para quem vai trabalhar com as associações, de repente no Cultura Viva. E, por fim, então, a gente vai se organizar com a prestação de contas antes mesmo da execução do projeto. Aí eu trago uns links úteis aqui para quem quer conhecer as leis de incentivo, site do MINC, Lei Rouanet, o Sistema Salic, Ancine, Fundação Catarinense de Cultura. Eu me surpreendi bastante pelos municípios menores que eu passei, em que a maioria dos artistas nunca tinha acessado a Fundação Catarinense de Cultura, não sabia nem que ela existia, então acabei trazendo isso para dentro desse material, e também para o nosso Prêmio Herbert Rollins aqui de Blumenau, e é a mesma plataforma que traz os editais do PENAB aqui para a cidade, para quem quiser acompanhar, aliás, quiser, não deve acompanhar, né, esses editais. Bom, eu não vou me apegar muito a fazer a leitura desse material na íntegra com vocês, porque é um material que vocês precisam estudar com calma, com tempo, com paciência, né, para entender ele, de certa forma, e trazer, de repente, as dúvidas, né, porque ali, com a leitura do material, vocês vão acabar trazendo perguntas. Inclusive, assim, ó, eu vou abrir agora, porque é o que me interessa muito, saber se alguém continuou fazendo a escrita do projeto, do microprojeto, se acrescentou alguma informação nesse microprojeto, e se gostaria de compartilhar aqui com a gente o que ficou planejado nessa ideia. Porque a partir daí da aula de semana que vem, a gente vai começar a fazer essa formatação dentro de editais, né? Vou trazer exemplo daí vamos começar aqui pelo município, e a gente vai formatar um projeto com o nosso edital de prêmio Herbert Rollins, que eu imagino que será lançado ainda esse ano, algum edital para inscrição. Então, para quem tiver interesse nele, já vai ter um material semi-pronto. Ainda assim, a gente trabalha paralelo à construção de um projeto que se encaixa na cultura viva, porque a gente tem o Mães do Amor aqui no nosso grupo, e acaba, como ONG, se torna um ponto de cultura, se torna uma referência, e consegue acessar recursos da cultura viva também. E daí, então, a gente parte para o que está emperrado no Estado, que é o PIC, né, o edital do Estado de captação de recurso. Daí a gente vai falar um pouquinho de quais recursos, né, de onde veio esse recurso, esse dinheiro. E então, a Lei Rouanet também, né, nossa última etapa. Então, vocês têm, digamos assim, uma tarefa que é tentar fazer a leitura desse material, para começar a se entender com os termos que vão ser usados, as palavras que a gente vai falar aqui, e para a gente conseguir agora, daí construir. Como a gente é um grupo, a gente está num grupo de 18, 19 pessoas para cada aula, é tranquilo, assim, da gente trabalhar a construção do projeto. Principalmente para quem vai permanecer no microprojeto e quem quer construir um projeto maior. Mas eu gostaria de que cada um trouxesse uma ideia de imediato, porque a gente não consegue nada sem um ponto de partida, né? Não adianta eu encher vocês de teoria, se vocês não conseguirem botar no papel a ideia que vocês querem executar. Ou pelo menos uma das ideias, né? Porque às vezes a mente da gente está borbulhando de ideias. Então, eu vou deixar agora um tempo de microfone aberto. Se alguém... A gente teve muitos compartilhamentos de microprojeto no sábado. Se alguém conseguiu fazer, que não fez, e fez agora, ou se complementou com informações, ou se gostaria de trazer uma experiência de um microprojeto. A Terezinha, eu vou citar a Terezinha, se me permite, ela faz microprojetos, né, que esses saraus que ela desenvolve, mesmo que ela não pega recurso nem de um edital, nem de uma pessoa jurídica, nem de um outro patrocinador, ela patrocina do bolso dela esses saraus, essas atividades, esses microprojetos. Eu já tive já participei de um dos microprojetos dela. É muito divertido, é muito legal, é muita troca de conhecimento, muita troca de emoção também. Então, assim, para ver que às vezes um projeto pequenininho
ele pode alcançar muito mais pessoas de uma forma mais profunda, às vezes, do que um projeto grandão, né, que vai, claro, em volume de público, vai alcançar 500, 600, 1.000 pessoas, mas não deixem de lado as pequenas ideias, os pequenos projetos. Bom, se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui a noite inteira, então, assim, quem quiser abrir o microfone e compartilhar... Antes Fala, de Juliane. você compartilhar, eu estava escrevendo ali para ti, quando tiver mais novas formações da cultura, por favor, tu me passa no meu contato, para aí a gente vai se falando, né? Porque me interessa muito, né? Quando eu te conheci, assim como a Terezinha, a Rosane, que também está aqui com a gente, né? São vocês três que eu conheço, né? Aqui na cultura, aqui na cidade. Sempre é bom ter essas formações, porque eu estou a fim de trabalhar também com a cultura, sabe? Eu acho muito rico, porque uma coisa que eu nunca tinha te falado, o meu bisavô fundou um bloco lá em Navegantes, sabe? De carnaval. Aí isso herdou para nós, como bisnetos, netos, como a minha mãe, as minhas tias, isso é uma coisa muito legal, sabe? Assim, e eu queria te falar, tem que pôr as referências biográficas, né, no projeto, né? É isso que eu queria tirar essa dúvida contigo. Não precisa. Um projeto cultural, não, ele não tem viés acadêmico, né? Ah, tá. Dependendo da proposta, ele pode trazer, sim, referências, ou referências mercadológicas, ou algum tipo de referência sobre artistas da região. Vou dar um exemplo aqui meu. Eu precisava mostrar, dentro do projeto que eu escrevi, que aquele grupo musical era único na região. Então, sim, eu tive que trazer material para dentro do projeto que foi de pesquisa. Né? Então, assim, pode acontecer de ter, sim, referências, mas, de característica geral, um projeto ele não tem esse viés acadêmico, então não é necessário, não é uma obrigatoriedade de trazer referências. Pode trazer dados do IBGE, pode trazer dados captados de pesquisas em loco no próprio município, que tenham sido feitos no bairro, esse tipo de informação para o parecerista, principalmente que o parecerista geralmente vai ser de uma outra parte, né, do país, que não é o estado, às vezes, que a gente mora, muito menos o município, porque tem essa questão da impessoalidade das análises. Então, é interessante trazer, assim, aqui a minha cidade é culturalmente germânica, vou dar uma situação, né, e a gente tem aqui a única escola de samba da região, que foge, né, quebra todo esse estereótipo do germânico. Então, isso é uma forma de justificar, né? Então, quando o parecerista vai querer ver se eu estou falando a verdade, se ele fizer a busca, ele já vai encontrar ali. Ah, sim, Blumenau, uma cidade de origem germânica e tal, não tem carnaval, né? Mas tem a escola de samba, que trabalha lá na periferia e tudo mais. Enfim, esses dados, sim, são importantes ter num projeto, independente do tamanho que ele tenha, né? Projeto grande ou um projeto pequeno. Mais alguém quer contribuir com alguma informação? Por exemplo, assim, ó, eu vou citar a Mães do Amor, porque eu sou apaixonada no que eles fizeram aí na 7ª parada. Então, eu não pude ir, mas eu fiquei fascinada nas redes sociais, buscando todas as informações que eu podia ter, porque a gente acompanha, para quem acompanha as redes, né, da cultura em Blumenau, a gente verifica o esforço coletivo que é feito para que isso tudo saia do papel, que era uma ideia e se transforma numa realidade. Coletivo como Colmeia, por exemplo, eles se reúnem também sem dinheiro, né? Então, sim, é possível a gente continuar fomentando cultura sem dinheiro, mas se temos editais que são provenientes de leis culturais, que nos beneficiam quanto artistas, temos que usar, porque se não usarmos, vai ficar aquele estigma de que não é necessário, né? Então, quanto mais pessoas buscarem o incentivo de editais, mais pressão popular, digamos assim, é colocada em cima do governo para que ele libere recursos para a cultura. Né? Essa situação de setoriais também, que às vezes não tem muita representatividade em algumas regiões, faz também com que o recurso não chegue, né, nos pequenos agrupamentos setoriais. Mas, enfim, isso daí, aí a gente já entra numa questão de discussão de política pública que não é bem o material da oficina. A gente está, agora é 8h30, se mais alguém quiser compartilhar o seu microprojeto,
eu deixo à vontade para fala, né, para contar o que fez no microprojeto. Se não fizeram, então fica como tarefa abrir um microprojeto de exemplo, um material complementar do Word e trazer uma ideia. A partir dessa ideia, a gente vai construir os projetos. Na aula de sábado, a gente já nasceu com algumas ideias, né? Já tem algumas ideias que vão ser encaminhadas. E então, na próxima aula, eu vou trazer toda a lista de editais que eu puder apresentar para vocês, para que vocês meio que escolham, assim, para qual vertente vocês querem caminhar, para a gente, então, desmembrar esses microprojetos em projetos maiores. Combinado?